Oi gente, tudo bem com vocês? Parei aqui rapidinho pra gravar esse vídeo que não tem roteiro, não tem nada específico, não tem um versículo, uma palavra específica pra falar aqui agora, mas sobre algo que o Espírito Santo estava ministrando aqui ao meu coração e eu resolvi parar e obedecer e gravar esse vídeo agora. Porque muitas vezes a gente fica esperando um momento certo, sabe, pra gente fazer aquilo que Deus está falando pra gente fazer. Esperando o momento, não, quando tal coisa mudar, quando, sei lá, a vida financeira melhorar, quando a doença passar, aí a gente vai ficando esperando, e aí as coisas não mudam, não passam, fica na mesma coisa. E aí, ao invés da gente seguir e avançar naquilo que Deus está falando pra gente fazer, a gente fica esperando aquela pessoa concordar com você, esperando você ter uma aprovação daquela pessoa, dela concordar com aquilo que Deus já mandou você fazer, mas você fica com medo de fazer, esperando a aprovação dos homens, a aprovação humana, com medo de obedecer aquilo que o Senhor já deu. E muitas vezes a gente fica se escondendo atrás da oração e falando assim, Deus me abençoa, Senhor, muda minha vida, Senhor, muda minha vida financeira, muda minha história, muda minha saúde, muda a circunstância que eu estou vivendo. E aí Deus, quando aponta para você o caminho, a direção, você não quer obedecer, você fica com medo. E aí um versículo que estava ecoando no meu coração esses dias é aquele lá de Êxodo, se não me engano é Êxodo 14, que Moisés vai lá e clama ao Senhor, porque eles estão sem saída. Eles estão ali, o inimigo está vindo, e eles estão ali, Senhor, socorro, ajuda. E aí Deus fala assim, por que está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche, Moisés. E aí Deus foi lá e deu mais uma instrução, ou seja, Deus mandou marchar. E enquanto a gente está marchando, o Senhor vai abrindo o caminho, é igual um campo nebuloso. Sabe quando tá neblina, assim, você vai andando e vai ficando mais fácil de ver as coisas? É a mesma coisa com Deus, só que a gente fica se acovardando. A verdade é essa. E é uma verdade que dói, é uma verdade que, sabe, a gente fica se escondendo atrás da oração, se escondendo por causa do medo. E isso também é orgulho, porque a gente está se autopreservando, está se preservando mesmo, se escondendo ali atrás de coisas, porque lá no fundo mesmo, a gente sabe que a gente tem medo de obedecer, a gente sabe que a gente tem medo de se expor, a gente sabe que a gente tem medo de fazer aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer, porque existem expectativas humanas ao nosso respeito. Mas quando a gente deixa de obedecer ao Senhor, a gente está pecando. A gente está vivendo uma vida acovardada, uma vida esperando, arrastando, uma vida de tanto faz. E essa não é a vida que Deus tem para mim e para você. Deus tem uma vida de abundância, uma vida próspera. Claro, sim, que a gente passa por deserto, por processos, por sofrimentos, por provações. Isso faz parte da nossa caminhada com Deus, para a gente valorizar aquilo lá que a gente vai ter na frente com o Senhor. Mas deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. E eu tô aqui ajeitando meu cabelo. Mas enfim, não é sobre mim, não é sobre a minha aparência, não é sobre como eu tô agora, não é sobre quão arrumada eu tô agora para fazer esse vídeo. É sobre a gente obedecer ao Senhor, é sobre a gente caminhar naquilo que o Senhor já tem mostrado, deixar os outros com os problemas dos outros e seguir no caminho que o Senhor tem para nós. Mãe, você tá dizendo que é para eu não me importar com as pessoas? Não, mas é porque se toda hora que a gente for decidir ouvir a Deus e seguir no caminho que o Senhor tem para nós, toda hora que a gente for fazer isso, vai vir alguma resistência, vai vir alguma distração. E a gente tem que lembrar de ser lá igual Jeremias, não, igual Neemias. Que ele falava assim, não posso descer aí agora não, estou numa grande obra. Por quê? Nos convém obedecer ao Senhor primeiro, porque é primeiro o reino de Deus, primeiro aquilo que o Senhor pediu de mim e de você. Amém? Então, eu tô nem tenho nenhum suporte aqui pra gravar esse vídeo, não vai ter edição, não vai ter nada, vai ser assim. Então, marche para aquilo que o Senhor tem te mostrado, faça aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração para fazer, prospere naquilo que o Senhor
já mostrou você que é para fazer, porque Ele vai garantir a vitória. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço e não é assim que funciona, porque Deus fala que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E Ele não nos deu espírito de medo, mas de coragem, amor e equilíbrio. Amém? Espero que o Senhor tenha falado aí ao seu coração, assim como Ele tem falado com o meu. E que a gente possa colocar os limites na nossa vida. Os limites, a gente vai sentir medo, mas a gente tem que limitar esse medo, colocar limite ao medo. Beleza que você existe, mas não vou deixar você me parar. Tem medo, tem culpa, tem isso, e o que é que as pessoas vão pensar? Tem preocupação, tem autopreservação, mas isso não pode deixar, não pode impedir a gente de avançar, não pode impedir a gente de sonhar, porque muitas vezes a gente para de sonhar achando assim, não, Deus não quer que eu sonhe não quer que eu viva uma vida aqui de qualquer jeito, e aí a gente vai se encurvando, se encolhendo para a vida, e Deus não quer que a gente se esconda, que se encolha, mas que a gente... Ele mesmo fala na palavra dele que nós somos sal da terra e luz do mundo. E ele não coloca um candeeiro, uma lamparina embaixo da cama. Ele coloca em um alto lugar para que dali ilumine outras pessoas. Então, a gente precisa se colocar nessa posição de deixar o Senhor usar a nossa vida para iluminar outras pessoas. E é difícil, é desconfortável, sabe? Obedecer a Deus. Mas é necessário. É necessário a gente não deixar o medo nos parar. Porque muitas vezes a gente fica colocando a culpa no inimigo. Porque o diabo fez isso, porque o diabo fez aquilo. Mas muitas vezes a gente tem que se olhar no espelho e falar assim, nossa, eu tô sendo a minha própria inimiga. Eu tô sendo meu próprio inimigo porque eu não estou me colocando à disposição para obedecer ao Senhor naquilo que Ele já me pediu para fazer. Porque o diabo, a gente... derrota ele com a palavra de Deus, a gente expulsa em nome de Jesus. Mas o que a gente vai fazer com essa vida que sobra depois que a gente expulsa o diabo? Tá bom, beleza. O diabo sai em nome de Jesus, o diabo vai sair. Mas e aí, o que você vai fazer com a sua vida depois que o diabo sair? Lá em Lucas capítulo 13 fala assim, que Jesus curou uma mulher que havia 18 anos estava vivendo encurvada. E aí Jesus foi lá e curou ela, curou até inclusive num sábado, curou essa mulher. E aí, quando vem a cura do Senhor, eu fico só imaginando, Deus, será o que ela fez depois com a vida dela, depois que o Senhor curou ela? Porque quando a gente muitas vezes vai vivendo a nossa vida assim, encurvada, sabe assim, levando o peso das circunstâncias. Claro que tem também ataque do inimigo, ataque do maligno, coisas espirituais, emocionais, tudo junto a gente vai se encurvando. Mas, e depois que Jesus cura? Sabe, depois que o demônio sai, depois que Jesus fala assim, sai em nome de Jesus toda enfermidade. O que a gente está fazendo com a nossa vida depois disso? Será? A memória do celular encheu, mas eu vou continuar aqui nessa outra parte do vídeo. Então, será que a gente está mantendo essa postura de pessoa curada depois que Jesus já tirou ali o encurvamento da nossa vida? Jesus foi lá e curou a mulher encurvada. Mas será que depois ela manteve a postura ereta, reta, de gente curada, de gente liberta e seguiu em frente? Ou ela deixou os medos paralisarem ela de novo? Sabe? Então Jesus curou para você andar curada, andar com os frutos do Espírito, de amor, de paz, de alegria, de bondade, e de propósito, porque o Senhor tem propósito na vida para a gente viver. Nada na vida, nada na nossa vida, nada que acontece é por acaso. O Senhor, Ele não desperdiça nada na nossa vida. Tudo Ele promove para o nosso bem, tudo ocorre para o nosso bem, tudo Deus nos ensina alguma coisa ali. Mas muitas vezes a gente tem que orar e vigiar para a gente não voltar, para a gente não ser o nosso inimigo, sabe? De ficar ainda por hábito mesmo, se arrastando na vida, levando a vida de qualquer forma, empurrando com a barriga. Porque não é dessa maneira que Deus quer que a gente viva. Não é empurrando com a barriga, não é de qualquer maneira, não é com a postura errada, mas com a postura ereta. O Senhor curou a postura daquela mulher e foi com o propósito de viver melhor, viver uma vida abundante. E o que é que eu e você estamos fazendo com a cura que Deus já liberou sobre as nossas vidas? Então, gente, a lapada foi forte aqui pra mim, viu? O que é que eu tô fazendo com a vida
curada que Deus já me deu? Será que eu ainda tô me colocando nesse papel de vítima, por hábito, por ficar assim, ah não, dando desculpas para Deus? Ah não, Senhor, é porque, sabe, a minha coluna estava assim, encurvada, aí agora eu não consigo fazer tal coisa. E gente, essa palavra foi muito pra mim, porque esse mês até a minha coluna o Senhor colocou no lugar, sabe? Deus falou assim, ó, vai lá no Pilates lá pra você fazer os exercícios, pra você colocar a sua coluna, porque tá torta. E a gente vai deixando, vai se entortando. E sei que eu preciso fazer os exercícios, sei que eu preciso continuar me movimentando naquilo que o Senhor tem pra minha vida. E gente, Deus é tão maravilhoso. Deus fala com a gente nos detalhes. Nos detalhes o Senhor fala. A gente só tem que orar e vigiar. O que a gente faz com a nossa vida? Como que a gente tem glorificado o Senhor com a nossa vida depois que o inimigo sai, depois que o inimigo vai embora, né? Porque muitas vezes a gente fica dando desculpa, que o inimigo isso, o inimigo aquilo, sendo que a gente está agindo como se fosse um inimigo na nossa vida. Porque é mais fácil, é mais confortável a gente ficar na mediocridade, a gente ficar na reclamação, na murmuração. Ah, porque Deus não me abençoa. Ah, porque Deus não faz isso e aquilo na minha vida. Mas aí o Senhor fala assim, marche. Por que tá clamando? Por que tá aí choramingando? Marche. Siga em frente, levanta essa cabeça e marche. Como o Senhor curou aquele paralítico lá também, no tanque de Betesda. Levanta, pega a sua cama e anda. E aí? Porque Jesus falou pra ele assim, e aí, você quer ser curado? E aí, ao invés dele falar, sim, Senhor, eu quero ser curado, ele só falou assim, não, Senhor, é porque eu tô aqui, ó, tem 38 anos, aí ninguém me coloca lá na água, e aí o anjo vem, sacode a água e tal, não sei o quê. E sendo que Jesus perguntou pra ele só se ele queria ser curado. Amém? Então, o Senhor pergunta pra mim e pra você hoje, você quer ser curada? Então, levanta e ande. Levanta e anda, porque tem muita coisa para você viver ainda. Levanta e anda. Para de murmurar, para de reclamar, para de se vitimizar e para de viver nesse perfeccionismo, querendo achar o melhor momento para gravar um vídeo, para dar um testemunho, para falar o que o Senhor está querendo que você fala. Amém? Fica com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.